Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal Gestão Integrativa. Nós falaremos hoje sobre diversidade e inclusão. Eu sou Ângelo Calori, executivo, consultor, professor e palestrante em governança corporativa, compliance e ética. Oi, Ângelo. Oi, Ana. Oi, Kate. Pessoal, olá a todos e todas. E eu sou Ana Paula Candeloro. Eu sou advogada, executiva, conselheira, mentora de startups. E hoje temos aqui uma convidada especial. A gente está muito feliz de estar aqui com a Kate Lima. E a gente vai discutir diversidade e inclusão sob um ponto de vista de mulheres negras da periferia nordestina, e a gente vai falar também sobre gordofobia. Então tem uma pauta muito extensa hoje, muito bacana, Kate. Obrigada por você ter encontrado espaço na tua agenda para vir aqui gravar com a gente pessoalmente. Muito legal, obrigada, a gente está muito feliz. O prazer foi meu, gente. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante que a gente precisa falar, discutir, pensar novas propostas para que realmente a gente tenha uma inclusão de verdade, né? Esse é o grande desafio. Mais do que isso, a gente tem o compromisso de fazer barulho, uma frase que eu tenho falado, que é mesmo para dar impacto, de fazer barulho até que se faça silêncio. As empresas estão perdendo, a gente sabe disso, o quanto que diversidade é bom para a empresa, para negócio, para lucro mesmo. Não é filantropia, não, é grana, é dinheiro, é as pessoas se verem nessa empresa, é as pessoas comprar dessas empresas, e porque essa empresa tem um compromisso com a sociedade, porque uma empresa que tem diversidade, ela tem um compromisso com a sociedade, porque a nossa sociedade é diversa. E você fala, né, de ter os brancos como aliados, mas assim, não é o meu lugar de fala. Como eu como branca, como mulher também, poderia ajudar a causa? E nesse contexto, na pirâmide, eu, homem branco, ainda acima, como fazer isso? E alguns dados que a gente trouxe, né? Desde 2004, nenhuma vereadora negra eleita, menos de 2% das cadeiras do Congresso. 7 em cada 10 mulheres têm cargos como empregadas domésticas, né? De novo, a mulher negra, como você estava falando. E disputando historicamente, reforçando o que você falou, esse espaço entre os homens brancos e essa complicação, e ricos, né? E essa falta de visibilidade toda, inclusive para candidaturas, né? Se você falou do Poder Judiciário, nem entra nas estatísticas de tão pouco, né? Como mudar isso? Não é por um acaso que mulheres negras não estão nesse local. Quando a gente fala na maior Câmara do Brasil, que é a Câmara de São Paulo, em toda a história da Câmara só teve 2 mulheres negras eleitas. E isso não é por um acaso, porque tem mulheres negras... Reforçando, historicamente, 2 mulheres negras. Isso não é por um acaso, não se faz campanha sem grana, não se faz. E mulheres negras recebem 11 vezes menos do que homens brancos, de grana, partidário. E é isso. Então, existe uma grande mentira de dizer que mulheres negras não se candidatam, porque nós estamos nos candidatando há anos, sendo que ninguém vota quem não sabe. Se você não tem grana, sua candidatura não chega mais longe. E a gente nem entra na disputa, porque quem vai votar em quem não sabe, não dá. E é nesse lugar que eu acho que é os compromissos das pessoas que se dizem antirracistas, de se questionar para quem você está doando no financiamento coletivo. Qual é o seu compromisso sobre isso? Quem são as pessoas que você está votando? Nas últimas eleições de 2018, foram 6 cargos para se votar. Quantos desses 6 foram pessoas negras? Porque se não foi, no mínimo 3, você precisa se rever. E aí tem muita gente que fala, eu voto em legenda. Porque se sua legenda não tem pessoas negras, se reveja. Que tipo de legenda eu tô votando? Porque se a gente não tá lá, é porque não tem voto das pessoas. A cidade é constituída da gente. Então quem é que você tá fazendo campanha? Para quem você tá doando? Para quem você tá
votando mesmo. Eu tenho uma candidatura que ela é 100% voluntário, eu não romantizo isso, eu tenho muita honra de fazer uma candidatura com 100% de voluntário, a galera, todo mundo é voluntário. Eu tenho orgulho de estar fazendo essa construção tão coletiva, tão popular, mas eu não romantizo isso. Porque se eu estou fazendo uma candidatura 100% voluntária, é porque eu não tenho estrutura. É porque eu não tenho grana do partido para pagar essas pessoas. Porque essas pessoas mereciam estar sendo pagas, deveriam estar sendo pagas, porque sua grande maioria são pessoas periféricas. Então, eu queria estar pagando, mas é a única forma de a gente fazer essa disputa de narrativa. É a única forma das mulheres negras estar disputando. E não somos nós que deveríamos estar lá, porque somos nós que movemos esse país, que movemos essa cidade. Não dá para se falar de pandemia e liderança comunitária sem falar em mulheres negras. Eu sou da Brasilândia, então foi eu que fiz lista de transmissão para falar sobre o Covid, para falar sobre auxílio emergencial, para falar sobre direitos trabalhistas com uma advogada, fazendo um vídeo. Foi eu que, junto com os outros líderes comunitários, que a gente levou marmita, levou cesta, fez sabão. Então não dá para se falar sobre movimentação dessa cidade sem falar de mulheres negras, sendo que sempre usam as nossas mortes, as nossas faltas de oportunidade, sempre usam como palanque, mas não querem a gente lá sentando na mesa para falar sobre os problemas e as soluções. Então a única forma que a gente encontra é encontrando verdadeiros aliados nesse processo para construir isso junto. Mas isso não é justo, isso não é bonito, como você disse, não é romântico. Isso não é romântico, isso não é romântico. Mas Kate, você já se afastou agora do mundo corporativo para exercer esse seu ativismo na política. Mas eu vi uma fala sua dizendo assim, quando vem uma mulher preta e gorda, desconfiam de eu estar falando de política. Por que isso? Porque a gente sempre precisa desse outro, né? Sempre acha que sempre há uma desconfiança, como se a gente não soubesse falar tecnicamente, como se a gente não soubesse trazer dados. Sempre se ficou muito abismado quando eu digo que tenho especialização na FGV. Sempre ficou muito... É isso, assim, porque não estão acostumados sobre esse corpo. E tudo que o meu corpo carrega, todos esses atravessamentos que o meu corpo carrega, está nesses espaços de decisão. Por isso que eu falo muito que o meu corpo é político. Porque só do meu corpo estar em um lugar, a pessoa se sente obrigada de falar do teu tema. É impossível eu estar numa roda de mulheres e essas mulheres não falarem sobre mulheres negras, sobre mulheres periféricas, mulheres gordas, porque o meu corpo carrega isso. Então, é político estar nesses espaços, sabe? Então esses atravessamentos que se passa do machismo, do racismo e da gordofobia, que quanto mais atravessamentos você tem, mais o outro precisa que você valide. E sempre ficam meio que abismados de você poder estar falando tecnicamente. Eu me profissionalizei para estar candidata. Todo mundo fica muito chocado até quando vê eu falando sobre tal assunto, falando sobre economia, falando sobre segurança pública, falando sobre projeto de direito à cidade. Porque quando você fala baseado em dados, Baseado informação, em dados. tem muita consistência no que você fala. Porque senão a gente entra em um lugar também que eu sou extremamente contra quando a gente fala de política institucional, que é esse lacração, sabe? Que é uma guerra de quem lacra mais e quem perde é quem está na ponta. Quem perde é a Brasilândia, é o Grajaú, é a cidade de Tiradentes. Porque quando você está fazendo, porque a política institucional nada mais é do que uma ferramenta para a diminuição da desigualdade. É esse o objetivo dela. É fazer política pública para chegar na ponta, fiscalizar o executivo para que tenha transparência sobre a receita e sobre todas as informações, que essas informações sejam transparentes para a população, que a gente consiga pegar essa informação e que a população entenda. Porque se eu estou disseminando informação e a avó da periferia, a mulher preta, minha avó preta da periferia não consegue entender, o problema não está com ela, está comigo. Porque eu sou uma parlamentar que sou paga pelo povo, que é para dizer essa informação. Então, é nesse caminho, e eu não posso entrar em um lugar para lacrar. Eu acho desonesto, eu acho um dinheiro público que está indo para uma pessoa que quer lacrar, ao invés de fazer baseado em dados, convivência,
com pessoas, porque não se faz política pública sem pessoas, porque política pública tem que ser feita com pessoas e para pessoas. Então não dá para eu falar sobre educação básica sem chamar professores e sem chamar mães solo, sem chamar as mães para dentro dessa discussão, porque são elas que sentem, então são elas que têm que estar lá. E tudo isso baseado em dados. E a gente consegue fazer isso. Trabalhando em um mandato, eu percebi que isso... Eu sempre estive do outro lado da sociedade civil, construindo política pública através de movimentos da periferia, de mulheres e da negritude. Trabalhei no mandato, então eu estive também do outro lado, percebi que isso é possível. O que falta é vontade política, é vontade de realmente fazer mudanças, porque é conveniente. Porque quando a maioria dos que está lá está falando do outro, não está falando de mim. Vamos falar um pouquinho então sobre a pandemia, os efeitos da pandemia, o racismo e os efeitos na população. Isso, a ideia é mostrar, você já contou um pouquinho sobre algumas ações, mas conta um pouco o efeito mesmo, como isso aconteceu e até algumas questões de região periférica com menos atenção, né? Uma população grande, mas com falta de hospitais, falta de educação e esse efeito da pandemia. A pandemia, eu moro na Brasilândia, né? A Brasilândia, por muito tempo, sempre esteve na televisão como lugar com mais morte. Hoje não tá mais, ela tá em segundo, mesmo não sendo com mais casos, que deixa muito evidente o quanto que a gente não tem acesso à saúde pública de qualidade. Então, e isso é antes da pandemia, né? Que é muito importante a gente frisar que a desigualdade, ela já é antes da pandemia, que a pandemia apenas escancarou. Porque, por exemplo, quando você, antes da pandemia, quando eu iria ou qualquer pessoa fosse marcar um clínico geral na Brasilândia, se demora 62 dias. Em Pinheiros, 0 dias. É sobre essa discrepância que a gente está falando. É você ter um lugar que todo tempo estava nas manchetes e você não ter nenhuma ação de prevenção do Estado, porque é obrigação do Estado fazer isso. De você ter um hospital que está há anos para ser entregue, em plena pandemia, apenas 12% foi entregue do Hospital da Brasilândia. Quantas vidas poderia ter sido salvas se a gente tivesse um hospital? Meu pai teve Covid, minha irmã teve Covid, meu pai ficou muito mal, porque ele é diabético, hipertenso, ficou bem mal. É você ir em um hospital e o médico virar para você e dizer que o seu pai está vivo é um milagre de Deus. E que felizmente ele não pode fazer nada e ele tem que se tratar em casa porque não tem vaga. Só entra quem não consegue respirar sozinho. E aí você vê do outro lado e fazer trocas que em Pinheiros, qualquer pessoa que tivesse contato com alguém que pegou Covid era internado. É sobre essa distância de realidade. É sobre esse... Que lado da ponte você tá determina se você tem acesso ou não. E é por isso que para mim é tão importante a gente estar em todos os lugares, nos espaços de poder, porque aí a gente começa a cobrar a transparência dessas verbas. Porque para o outro que está em Pinheiros não é interessante, ele tem acesso. Ele está lá com os acessos dele garantidos. E a Brasilândia, quem da Brasilândia que se vire, porque essas mortes também são naturalizadas, é normalizado essas mortes, essa falta de acesso. É isso, sempre foi assim. E é isso, então tem pessoas morrendo, tem pessoas que isolamento social foi algo que não foi um direito que não chegou na periferia, nas quebradas. Porque eu acredito ser um direito. Mas direito para quem? Foi pessoas ter que fazer escolha como meu pai, entre fazer isolamento e colocar comida na mesa. É essa escolha que é cruel. Então quando se fala muito sobre a periferia não ter feito isolamento, quem é que pode fazer isolamento? Muita gente fazendo textão de quem não respeita isolamento, mas é quem é que pode? Quem é que pode fazer isso? Aí só mostra um lado das festas, né? Não, peraí, saiu para trabalhar, colocar comida na mesa. Então, mas eu mostro também que na Vila Madalena também teve, em Pinheiros também teve. Então, colocar esse falta de acesso à saúde pública nas pessoas que não têm a possibilidade de não pegar transporte público. E lembrando que 80% das pessoas que dependem exclusivamente do SUS é negra. Então, quase 80% das pessoas que, para ter acesso a qualquer atendimento de saúde, é pelo SUS. Tem uma cor determinada para isso.
E o ensino à distância também demorou para chegar na periferia, não foi? Não chegou, na verdade, né? Quem é que tem internet? Quem é que tem telefone? Os meus sobrinhos foi eu que dei aula para eles, porque tem duas falta de estrutura aí. Tem a falta de estrutura dos alunos e tem a falta de estrutura dos professores, que não tiveram nenhuma estrutura. De forma nenhuma que eu coloco a culpa desses professores, desses profissionais da saúde, porque esses profissionais da saúde, muitos profissionais da saúde da Brasilândia, da cidade de Tiradentes, sequer tiveram equipamento de proteção durante uma pandemia. Isso é inadmissível. Muitos professores não tiveram internet para se comunicar com os alunos e ficaram apreensíveis também. Então, é sobre qual estrutura você dá para esses profissionais fazer o seu trabalho e qual estrutura você dá para o outro que está do outro lado para aprender. Né? É sobre essa preocupação que não chegou. Então, e sobre essa discussão que não chegou, qual a melhor forma? Não dá para se fazer uma discussão sobre a educação básica sem trazer as mães, sem discutir com as mães como que deve ser feito. São os homens que estão decidindo sobre isso. Então, cadê as mulheres nessa discussão? Cadê as mães nessa discussão? Para mim é inadmissível eu fazer uma discussão sobre primeira infância sem trazer mães para isso, sem elas dizerem o que é melhor, qual é a melhor forma, sem chamar professoras e mães, assim, não dá. De fora. E eu queria, acho que a gente está quase chegando aqui, infelizmente, é uma delícia escutar você, assim, muito inspirador mesmo. Eu queria, a gente está falando de educação também, eu me lembrei aqui do Paulo Freire, né, da pedagogia do oprimido. Eu sei que o Paulo Freire bebeu na fonte do Franz Omar Fanon. Eu sei que você também gosta dele. E o Fanon afirma que, por uma questão de sobrevivência, a pessoa negra pode usar várias máscaras brancas, mudando a sua forma de falar, de agir. Ela ganha títulos de branquitude, tá? Só que a sua existência nunca será aceita. Essa é a fala do Fanon. Né? Como que você enxerga, né, os esforços das empresas que criam as suas políticas de diversidade e inclusão face a essa frase do Fanon? Por exemplo, eu amo Fanon, amo Paulo Freire, são duas grandes referências. Isso a gente pode pensar um pouquinho. Há 5 anos atrás, quando eu ainda estava em empresa privada, era algo requisitado que eu fizesse escova progressiva. Não era, é isso, assim, não existe outra discussão se você não se adequar. São essas máscaras que o Fanon traz. Obviamente que eu estou trazendo agora para a atualidade, né? Que é esse jeito mesmo de existe posturas e corpos que são o que a empresa espera. E se eu não sou esse corpo, eu preciso me adequar a isso. Sendo que eu nunca vou deixar de ser negra. Eu posso alisar meu cabelo, eu posso fazer o que for, eu nunca vou deixar de ser negra. E é isso que o Fanon traz. Por mais títulos que eu tenha, e esses títulos podem ser as minhas graduações, essas empresas que eu rodei, esse cabelo liso que eu tive por muito tempo enquanto eu estava na empresa privada, porque sequer eu iria para a segunda fase, quando eu estava de trança ou cabelo natural, quando eu ia para uma entrevista. Então, eu precisava me adequar para eu conseguir um emprego. Eu nunca vou deixar de ser negra, então eu nunca vou ser aceita totalmente. Sempre até esse ponto. A gente conversa até esse ponto. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Prazer. Obrigada eu, gente. Pessoal, para vocês que nos assistiram até agora, muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, façam os comentários, mandem perguntas. E nos sigam nas redes sociais e vocês verão aqui na tela. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Porque ninguém dá voz a ninguém. Até quando diz, eu vou dar voz, eu sei o que. Ninguém dá voz a ninguém. Todo mundo sempre nasceu com voz. Sendo que não se tem visibilidade sobre essa voz. Não se tem... isso não é levado em conta. Então tem pessoas ativistas que têm visibilidade, que está fazendo uma discussão e trazendo essas pessoas para ter visibilidade. E isso é incrível. Porque é dessa forma que a gente começa a construir
uma nova forma de discutir